falar de história. É verdade de que eu incito você aos sábados e você chega a dizer assim no ar, Jota, me dá cócegas quando você fala nesse Brasil de hoje, sem nacionalismo, um país vendido, um país à bancarrota, quase que abandonado, sem direção, como um barco à deriva no meio do oceano. É verdade isso ou não? Sim. O nosso país é uma colônia desde 1500, quando os portugueses passaram aqui, não é? Saímos das mãos dos portugueses e caímos nas mãos dos grandes banqueiros internacionais que na época moravam em Londres e hoje devem morar em Nova York. E nós estamos pagando uma dívida impagável, já paga várias vezes. E aí continua dobrando, triplicando o valor. Contaram uma piada sem graça na campanha presidencial de 2010, que o Molusco da Silva teria pago a dívida externa. Isso é uma piada. Molusco da Silva? Isso não tem graça nenhuma, né? Não tem como pagar a dívida externa brasileira. Ele não foi colocado aí para que pagasse. Sim, e a dívida interna então? Que já está em quase 3 trilhões de reais. Essa é a desgraça total desse desgoverno dos últimos 20 anos, né? A desgraça brasileira começou com o senhor Fernando Henrique. Então, como eu estava dizendo, os donos do Brasil que moram longe daqui não querem um Brasil forte, não querem um Brasil sadio. Quanto mais bagunça aqui dentro, mais desunião entre nós, mais eles vão comendo toda a nossa riqueza natural, mineral, o nosso mar, a nossa Amazônia. Você vê que até uma empresa japonesa chegou a registrar o nome cupuaçu, de uma planta que é endêmica aqui da Amazônia. Isso é absurdo, né? Eles abusam. Uma casa que não tem um chefe de família, uma chefe de família, os vizinhos deitam e rolam. Não é assim que funciona. E somos o lugar mais rico do mundo, não poderia ser diferente. É verdade. Agora, esse Brasil, ele está sendo dilapidado há muito já, de há muito. Isso vem de muito, né, professor? Desde 1500, como eu disse, com intervalos de menor desgraça, que foi o Império Brasileiro, na mão principalmente do Pedro II, a Era Vargas e o governo militar, né? O governo militar tentou tirar o Brasil das garras desses caras, foi o governo mais nacionalista da nossa história, mas não conseguiu porque eles eram fracos, né? Eram fracos. Se fossem ditadores, teriam talvez conseguido alguma coisa melhor. A propósito, né, muita gente acha que houve uma ditadura militar. Na minha opinião, não houve. Apenas e tão somente um regime militar que comandava esse país com braços de ferro, mãos de ferro. Então, qual é a sua opinião a respeito? Teve ditadura ou regime militar? Nem tanto ferro assim. Não houve ditadura, nem tampouco regime militar. O que é um regime militar? O que é isso? Não houve sequer, estamos falando de modo técnico, né? Ninguém veio aqui dar palpite. Estamos falando de maneira científica, baseada em quê? Em estudos e reflexões de anos e anos, né? O que aconteceu naquele final de março de 64? O país estava ingovernado, Cuba já estava mandando dinheiro para cá, com guerrilheiros treinados, invadindo terras e tudo mais. E estava acontecendo uma coisa que é inaceitável, que é greve nas Forças Armadas. Tudo isso apoiado pelo governo João Goulart, o Jango, que era um patife, um fraco. E alguns militares se levantaram na madrugada do dia 31 de março, na cidade de Juiz de Fora. O grande general Olímpio Mourão Filho pegou sua tropa e marchou para o Rio de Janeiro para tentar prender o presidente da República, que estava no Rio. Ele foi para Brasília, pegou as coisas dele, decolou para São Borja, pegou suas coisas, a família, e fugiu do Brasil. Ele é um fugitivo, ninguém depôs João Goulart. E no dia 2 de abril de 64, o Congresso Nacional cassou o mandato dele. Quer dizer, não houve nada de militar aí, houve apenas alguns tanques de guerra, coisa velha da Segunda Guerra, alguns jipes na rua, nas estradas, indo para o Rio, nem chegaram aí para o Rio, voltaram porque ele tinha fugido. Então, tecnicamente falando, o presidente abandonou o país, ele nem renunciou por um documento como tinha feito o Jânio Quadros. Ele pegou as coisas dele e fugiu. Isso é um fugitivo, é um incompetente, um inconsequente. Ficou exilado onde, professor? No Uruguai, na Argentina. Agora ele tinha fazendas de criação de gado. Aqui ele pregava a reforma agrária. E morreu lá em 76. Aí os militares, entre aspas, que estavam no poder, autorizaram a vinda do corpo e o sepultamento em São Borja, no mesmo cemitério onde está o Vargas, né? Essa é a história, então. Agora, quando eu falo Mãos de Ferro, eu falo Mãos de Ferro em termos de organização,
Autoridade, né? De autoridade. Eu me lembro que eu tinha 10, 11 anos, né? Tudo bem, cavalaria na rua e coisa e tal, mas não se via toda essa parafernália, essa sacanagem política que nós estamos vendo hoje, professor. Não houve, não houve. Não se via, eu não via isso, outros nem lembram. Eu não tenho saudade daqueles tempos, né? Não é aquela saudade do tempo que a gente era jovem, não. Havia ordem. Foi a época que teve mais ordem pública, tinha autoridade, né? Você olhava um presidente da República que tinha sido militar, você não tem aqui uma fotografia do general Médici ou de qualquer outro dos quatro, de farda, como aconteceu aqui na América Espanhola, né? Os militares, os 5 que governaram o país, eles foram para a reserva um dia antes e se candidataram no dia seguinte. Então eles são ex-militares. E aí criou-se a Arena e o MDB, e aí eles dizem por aí, o Partido dos Militares. Sabe quantos militares eram filiados à Arena? Nenhum. Era proibido o militar participar de política. Certo. Então não é o partido dos militares, é o partido da situação. Né? E a oposição toda se debandou pro MDB. Isso em 66. Esse bipolarismo... Sim, 2 anos depois. Em 66, em 65, por exemplo, teve eleições normais em todos os níveis. Em 66 a 79, portanto, 2 partidos. E tinha partido de oposição. As pessoas pensam que foi uma época que não houve... prática do voto. Você aqui em Blumenau continuou votando normalmente durante esses 21 anos para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e senador. Você só não elegia diretamente o presidente e o governador. Só isso. Olha aqui, mas e para você? Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que seria um retrocesso se os militares tomassem o poder novamente. Eles nem querem isso. Houve até uma carta aí de um general dizendo que, fora de cogitação, queria saber a opinião do professor historiador Wander Prudence. Os militares não querem voltar ao poder e não há conjuntura internacional para que isso aconteça. Sim. Os donos do Ocidente, eu estou dizendo assim porque esses banqueiros estão sacrificando o Ocidente. O Ocidente está morto. O teu neto provavelmente vai comer de hashi todos os dias. E vai provavelmente fazer cirurgia plástica para ficar com os olhos puxados. Quem vai comandar o planeta serão lá os asiáticos, com os olhos puxados. Então o Ocidente está morto. Essa turma que está destruindo o Ocidente não quer mais governos eficientes em qualquer país. Você se lembra no Paraguai, nos anos 90, um general fez menção de tomar o poder. Em 15 minutos veio um telefonema de Washington, o presidente Clinton, dizendo: se você tomar o poder, o Paraguai vai sofrer sanções econômicas no dia seguinte. Então não há mais aquele clima que houve em 64, de acontecer exatamente o oposto. Em 15 minutos veio um telefone de Washington apoiando o governo do Castelo Branco, por causa da Guerra Fria, que não existe mais, né? Então não há conjuntura internacional. Não, mas eu queria saber a tua opinião a respeito. Você acha que seria de bom ouvinte voltar aí o regime militar novamente para botar ordem na casa ou não? Olha, o Brasil não tem mais saída. Nós estamos caminhando da miséria, da pobreza para a miséria. O Brasil é o Titanic. Eu não tenho mais fé que isso aqui vai flutuar. Não tenho mais fé. Ainda daria... Mas teve alguém que disse que o ex-presidente tirou da miséria mais de 40 milhões de pessoas, professor. Não, foi um pouco menos. Foi ele e a família dele. Ele e a família dele. Depois nós vamos voltar ao assunto também. A miséria está aumentando no Brasil. É só você andar pelo interior. Perfeito. Não é porque a pessoa tem um telefone caro, nas mãos de um televisor plano, que ele deixou de ser miserável. Aliás, passou a ser mais miserável, né? Basta ver essa vergonha dessa dengue aí, dessa chikungunya, desse zika, que vai manchar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O país já questionando se não dá uma vergonha. Esse governo é um fiasco. Esse desgoverno é um fiasco em todos os sentidos. Mas não começa até o governo, depois nós vamos começar. Só para responder aquela indagação. A volta do regime militar. Quanto à minha visão, o Brasil não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas, nos 49 do segundo tempo, hoje, se nós tivéssemos uma intervenção militar, calma, como? Uma intervenção militar, fecha-se o Congresso, põe na cadeia todos os bandidos que estão nos corrompendo, convoca uma equipe superior de jurisconsultos, queime todas as leis do país, estou falando todas, queime tudo. Até simbolicamente empilha tudo em Brasília, queima tudo. Essa equipe vai formar uma Constituição
com equipe de 10, 12, 20 pessoas superiores no conhecimento intelectual. Monta-se uma nova Constituição, que tem que ter pena de morte e tem que ter trabalho forçado para criminoso, no mínimo, que construa um novo e atual Código Penal, um novo e atual Código Civil e coloque o país em 3 meses liberado com um bipartidarismo, com eleições para quem tiver o direito de voto. Quem vai ter direito de voto? Quem passar no vestibular para provar que tem conhecimento mínimo do funcionamento da máquina pública para poder votar. Enquanto o imbecil votar, jamais nós sairemos da lama. Enquanto você trocar voto por comida... É verdade. Eu posso complementar, se me permite, professor? E parlamentar que não esteja com o rabo preso. Não, nós temos que eliminar o poder... Porque a maioria, mais de 88%, está pendurado na justiça, professor. Esse novo governo eliminaria para sempre o poder legislativo. O poder legislativo, criado em Roma, desde o tempo de Roma, ele é geralmente, não é sempre, né? O reduto de pessoas sem qualidade técnica e moral. Nós vamos depois entrar em outros assuntos, Operação Lava Jato, Dilma, PT, vamos aqui, porque o nosso tempo é elástico hoje, e olha aqui, ó. Boa tarde, Jota. Acompanho a Nereu sempre que posso via internet aqui da capital paulista. Mais uma aula de grande valia para a nação brasileira e para a humanidade. Parabéns ao professor Vander. Já o conheço de tempo e sei das suas boas intenções para com esse Brasil que deveria melhorar cada vez mais, mas não é o que está acontecendo. Soldado PM Golgatti, não é Colgate, é Golgatti. Não vamos capitular nunca, ele coloca entre aspas. Conhece aqui, não? A pessoa? Está de São Paulo, está mandando aqui essa observação, está nos ouvindo lá via internet, né? Então, obrigado aí ao soldado PM Golgatti, nos ouvindo em São Paulo e mandando essa observação. Olha, para quem ligar logo depois dos comerciais, o professor me coloca um livro às mãos, eu já tenho esse livro, eu tenho a liberdade do professor de entregar para quem, depois dos comerciais, a primeira ligação. Carta ao Papa. Que Papa era esse? Era o João Paulo II. João Paulo II. Leon Degrelle. Leon Degrelle era um general belga na Segunda Guerra Mundial. Comandante em chefe das forças voluntárias belgas que lutaram ao lado dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A carta desse general foi enviada ao Papa João Paulo II. 15h45 é o Opinião Pública, tarde de quarta-feira, estamos conversando com o enigmático, o crítico, o sempre atual professor historiador Vander Pugliese. É Vander ou Vander? Em Pomerode é Vander, no exterior é Vander. Nem vou dizer mais nada depois dessa, né? Nem vou dizer mais nada. Olha aqui, ó. Jota, gostaria que você não omitisse a minha opinião. O Renato está colocando o imbecil, como o professor citou há pouco, é verdade. Troca o voto por um prato de comida, né? Oculto por milhões e acaba com esse nosso país. O Renato faz essa observação, então, perfeito, aqui que você citava há pouco. Eu dei essa informação sobre os terroristas, que a França está se armando com unhas e dentes, que a coisa está feia. Aqui no Brasil, eu ouso dizer que, felizmente, a gente não tem esse terrorismo. Ou temos, professor? Nós temos um terrorismo pior, 10 vezes pior. Já sei o que vai dizer, já sei. Quantos foram mortos na França naquela noite? 130? Por aí, né? Aqui 127. são 200 assassinatos dia. 56 mil por ano no trânsito. Nas filas dos hospitais e postos de saúde, não sei que número. Acidente de trabalho. Nós estamos numa guerra. Uma guerra civil total. Guerra civil aí fora.
A guerra civil aí fora. Incompetência do governo nos últimos 20 anos. Só precisando de terrorismo, então. A maior terrorista que eu conheço chama-se Dilma. Nós vamos chegar nela. Fica calmo. Eu sei que tu tá doido para falar do Lula e da Dilma. Espera um pouquinho. Escuta, essa coisa do carnaval, né? Ninguém me respondeu ainda. Se tiver... Aliás, a primeira ligação vai ganhar um livro, hein? Tá aí já? Tá aí? Quem é que está aí comigo? O Nelson. Boa tarde, Nelson. Nelson, eu não estou te ouvindo, Nelson. Nelson. Tá, não dá para... Tá feia a ligação, tá mascando demais. Eu não estou ouvindo, aliás, não estamos ouvindo o Nelson. Será que dá para dar uma ajustada aí? Caiu a ligação, né? Pois é, se o Nelson puder ligar, ou alguém que vai ligar agora para ganhar esse livro aí, uma dedicatória do professor Vander Pugliese, né? Historiador há quanto tempo, professor? 27 anos. 27 anos. História, todo tipo de história, internacional, nacional e tudo mais. Muito bom, muito bom. Então coloca a pessoa, vê se então a ligação é do Nelson, porque daí o Nelson, pela ordem a gente, vamos dizer, se não, a primeira pessoa que ligou ganha esse livro. Esse livro trata sobre o quê, fundamentalmente? Uma carta que esse ex-general mandou pro Papa, na época, em 79, sobre a visita que o Papa faria à Polônia, falando do tempo da guerra e tudo mais. Ele não queria que fosse publicada a carta. Era uma carta pessoal ao Papa. Sim. E alguém publicou isso, virou um livro. Virou um livro. É um livretinho, é coisa fina. E aí todos os dados, todas as informações você vai ter ali. Olha, é uma leitura aberta, uma leitura dinâmica. Um livro é um livreto, não é um livro, é um livreto, né? Mas com informações super, por demais importantes. Jota, boa tarde ao professor. Eu desde sábado, quando você anunciou que estaria o professor na rádio hoje à tarde, acredita que eu fiquei na expectativa e até na ansiedade para poder escutar o professor. Tudo que é história, tudo que é coisas, nós temos que escutar, nós temos que ler e temos que ouvir, Jota. Então, tá contente aí com o que o professor vem dizendo até agora? Ou refuta alguma coisa? Oi? Hein? Oi? O que deu? O que deu? O radinho aqui aumentou. Eu vou repetir. Você está contente do que o professor vem dizendo até agora? Refuta alguma resposta aí? Não está de acordo? Está tudo certo? Como é que você avalia? Ô Jota, eu assino embaixo, eu carimbo embaixo. Tá. Porque tudo que o professor falou é verdade. Esse país o que precisa, esse país tem que acordar, esse país está dormindo. O que nós temos que ter mais gente que come para viver e respira para viver. Nós temos que ter cidadão. O país não tem mais jeito, Jota. Se continuar isso que está aí, não tem mais jeito. Tem que acabar esse sistema e começar tudo de novo, Jota. Exatamente o que o professor falou. Então eu só gostaria que você, Moisés, também ficasse aí do outro lado, continuando a ouvir aí o professor. Nós temos muitos outros assuntos. Nós vamos aí um tempo legal aqui com o professor, viu? Pode deixar. Valeu, Moisés. Valeu, Jota. Muito obrigado. A Jota manda um abraço também para o professor Vander Pugliese, meu professor de História na Escola Fernando Osterman, no ano de 1990. Ele e seu Fusca Verde, na época inesquecível, Éder do Garcia. Tá lembrado? Não, eu tenho que ver a fotografia, né? São muitos anos. Não, eu tô falando do Fusca. Sim, claro, não. Do aluno, eu sei, porque são muitos alunos. Impossível. Eu falei do Fusca, pô. Fusca, sim. Inesquecível. Me arrependi de ter vindo. Agora, me explica aí, professor. Até agora ninguém me deu essa resposta da pergunta que eu fiz. Por que nesse carnaval... E esse carnaval realmente é sadio aqui no Brasil, tal. Por que a mulherada brinca pelada, hein? Elas gostam, né? Elas gostam, né? Posso adiantar mais um pouquinho? Eu estava vendo uma reportagem da semana passada, onde um repórter chegou e perguntou, você se sente confortável? Sim, eu me sinto muito confortável, mas eu sou tímida. Muito tímida. Você tá desfilando pelada lá na avenida. Meu Deus, mas eu sou tão tímida. Meu Deus, vai me dar uma coisa aqui na passarela. E aí, professor? O único problema é que ela vota e se reproduz.
ela volta, se reproduz. Esse tipo de mulher, você está falando. Tem aquelas excepcionais, aquelas mulheres fantásticas. Claro, mas você veja, quando você me pergunta do carnaval, eu vou te responder com uma pergunta. Essa pergunta do que eu acho do carnaval, eu vou te responder com outra pergunta. Mas antes eu quero te contar uma historiazinha que você já esqueceu, que é a tragédia do Titanic. Como é que eu esqueci? Não esqueci, não. Você estava a bordo em 1912. Eu estava lá. Eu era o mordomo. Em 1912 foi construído, era a viagem inaugural, esse navio que na época era o maior do mundo. Só que a empresa faliu. Eles exageraram no tamanho, no luxo. E no final, nos acabamentos, eles fizeram serviço com material de segunda classe. É mesmo? Sim. E segundo eles próprios, indestrutível. Não, isso era propaganda. Eles tinham que levantar as ações na Bolsa de Valores, vai estar aí a pergunta na Bolsa de Valores. Especulação pura. Bolsa de Valores não serve para nada. Nada humano. Nada útil para a humanidade. É um grupo que especula, né? Deixando a humanidade toda nervosa, que baixou a Bolsa, que subiu a Bolsa. Então eles tinham que fazer uma viagem em tempo recorde de Londres a Nova York para levantar as ações da Bolsa de Valores. Durante a viagem, o radiotelegrafista tem que ficar mandando onde já estavam na altura para que as bolsas... Hoje é o WhatsApp. Antigamente era exatamente telégrafo. Inclusive, alguns dos acionistas estavam a bordo com suas famílias. E o comandante ganhou uma proposta, se chegar 5 horas antes, vai ganhar $5.000 de prêmio. E para cada hora, antes que ele chegasse a Nova York, mais $1.000. Então ele acelerou tudo, foi dormir. E navios que passaram deram aviso sobre a incidência de iceberg, né? Porque o iceberg, quando a gente fala assim, a ponta do iceberg, o iceberg, é verdade, eu li. O iceberg é uma pedra de gelo enorme, que só deixa 10% do seu tamanho para fora d'água. Você está vendo o pico lá a 1 quilômetro, ele já está aqui embaixo do você. Isso foi o que aconteceu. Porque o livro é uma condensação. O filme é uma condensação, né, do livro, né? É isso, né? Não, esse filme aí... Não retrata nem 1%. Quem quiser saber sobre a história do Titanic, é um filme de 1943, está no YouTube. É um filme alemão, 1943. Ali conta a verdade dessa especulação financeira.